cadnásica. Mas perceba aqui, ó, na Califórnia, nos Estados Unidos, as placas também se esfregam, certo? Ou seja, uma tem um toque, mas no sentido que uma estaria subindo e outra está descendo. É o que aconteceu em 1911, quando essas placas se mexeram, uma para o norte e outra para o sul, e que São Francisco foi destruído. Até hoje eles estão esperando o próximo grande terremoto. A cidade está preparada para isso. Quem olha para São Francisco, que é uma cidade de médio porte com mais de 1 milhão de habitantes, percebe que ela teve um crescimento vertical muito pequeno. Por quê? No caso de um terremoto, um prédio alto tombando, os danos serão maiores. Se você tem um crescimento horizontal da área urbana, o dano vai ser menor, né? Uma casa, quando por um terremoto, ela vai ter vai ser bem menor os danos no caso de um prédio. Então, presta atenção de novo no desenho, por favor. Olha lá, o momento que as placas estão o sentido que elas se movimentam e o sentido que elas se esfregariam. Tá certo? Veja esse desenho aqui na sequência. Ó. Este canto aqui, presta atenção nesse detalhe, é exatamente este aqui, ó, onde está o Japão. Tá certo? Vamos voltar ali. Olha aqui, ó. O contato entre as placas. Olha o que está acontecendo com cada uma delas. É claro que a mais frágil ou a mais maleável acaba entrando no solo novamente ou entrando para a área do magma e a outra vai subir. O Japão é o resultado de um encontro de placas, né, onde várias ilhas se formaram. Onde está o Japão é um conjunto enorme de ilhas. E aqui é onde a outra se escondeu. O Japão é uma região do planeta que vive cheio de terremotos. O pessoal que faz engenharia por lá tem que ter uma engenharia baseada em terremotos. A hora que esse terremoto virar e o dano que ele vai causar em toda a região. Tá bom? O que é uma curva de nível? Porque isso vai servir para eu entender o que é relevo. Tá certo? Para que eu entenda como é que você representa uma montanha num papel que é plano. Pense, como é que eu vou representar numa área plana como esta algo que tem 3 dimensões? Como vocês estão vendo nesse outro desenho, perceba que nós temos 2 morros, um mais alto e um mais baixo. Foi dado um detalhe bem de leve de linhas na lateral deles, perceba? Tá? Marca essas linhas que elas vão ser úteis no terceiro desenho que eu vou mostrar dessa sequência. Mas marque cada uma delas, tá bom? Veja agora o próximo desenho. Tudo bem? Ó, o anterior, que está voltando para vocês, é uma visão na horizontal, tá certo? Eu estou vendo na horizontal. Claro que esta visão não é sempre que nós temos o privilégio de ter num desenho de um mapa ou mesmo de um atlas. O próximo que você está observando é uma vista do alto. É como se estivesse num avião olhando para baixo ou fotografando. Imagine que tem uma câmera fotográfica na barriga desse avião e por onde ele passa, ele tira fotografias. Tá certo? Então você precisa desse desenho, você precisa dessas fotografias. Na realidade é assim que é feito. Coloca-se uma câmera fotográfica na barriga de um avião, passa fotografando todo um país, todo um estado ou todo um município ou uma região que você queira. Após essas fotografias, elas são levadas para um laboratório, certo? Nesse laboratório é feita a chamada restituição e olha o que vai sair. Dá uma olhadinha aí, o próximo desenho onde tem as curvas de nível. Tá certo? Olha aqui agora, você tem só linhas. Perceba, você tem linhas e números. Os vestibulares colocam muitos mapas com curvas de nível. E você precisa identificar cada uma delas. Por quê? Porque em cada ponto desses tem uma altitude diferente. Isso se refere à altitude e não à altura, tá? Não confunda. Pessoal, altitude é sempre em relação ao nível do mar. 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros, 60 metros, 100, 200, seja lá o que for, em relação ao nível do mar. E a altura é onde eu estou agora, 1,78 m do ponto do chão até aqui, tá bom? Mas eu estou numa determinada altitude em relação ao nível do mar. No caso das curvas de nível que você está observando, isso chama-se curva de nível, e cada número
chama-se cota, tá certo? Acompanhe aí, observe esse desenho, observe esses números, por favor. Cada um deles tem um valor e veja lá, está saindo de 50 em 50 metros. Observe, esta distância que você está vendo entre uma curva e outra chama-se equidistância. 50, 150, 100, 200 e assim por diante. Podia ser de 1 em 1 metro. Se você estivesse fazendo uma corrida de aventura e tivesse com este mapa na mão, observe por ele. Que ponto que você ia pegar, já que você sabe qual que é o ponto mais alto? Quanto mais próximo uma curva tiver da outra, a distância entre uma curva, mais inclinado vai ser. Quanto mais distante, vai ter uma suavidade nesse terreno. Vamos voltar ao desenho anterior, aquela fotografia que você está vendo do alto. Perceba que tem um lado mais inclinado e outro lado menos inclinado. Então, na hora de representar, as curvas vão estar mais longe uma da outra. Quando elas se aproximam, aparece mais inclinado. Quando você vê alguém fazendo uma corrida de aventura na televisão, e o cara está olhando para aquela carta, ele está justamente achando o caminho mais fácil, ou o caminho menos inclinado, e ele vai perceber pela distância das curvas. Então, marcando, curva de nível, elas têm cotas. A distância entre elas chama-se equidistância. No caso aí, 50 metros uma da outra. Por que eu estou dizendo que é 50 metros e fiz questão de dizer que era equidistância? Porque em alguns casos elas estão mais próximas. Estão mais próximas, mas elas têm uma inclinação maior. Perceba que eu preciso, imagine minha mão como referência. Aqui está a 50 e aqui está a 100. Claro que se tem uma inclinação maior, dá a impressão que uma está em cima da outra. Quando diminui a inclinação, você acaba como se você aumentasse a distância, por isso que elas se afastam. Tudo bem? Pessoal, agora veja este mapa. Perceba que ele está mostrando as altitudes do Brasil. E como eu comentei antes, não tem como eu representar, porque não é 3D isso, né? Não tem relevo aí. Ele só está representado por cores e você tem que olhar para a legenda. No caso dele estar no seu vestibular, primeiro você olha na legenda. Acompanhe lá. Veja a numeração que existe na nossa legenda. Por favor, vamos lê-la primeiro, para depois eu explicar o restante. Olha ali, ó. O Brasil tem de 0 a 200, de 200 a 500, de 500 a 1000, continua olhando a legenda, por favor, e acima de 1000 metros. Essas são as nossas altitudes, certo? Pessoal, claro que existe um monte de números anteriormente, mas como para ser representado o país no papel, o papel é pequeno, você precisa escolher as curvas mais representativas, as curvas mais representativas. Lembra do exemplo anterior que nós usamos para que você entendesse o que era uma curva de nível? Então, transfira tudo isso para agora o mapa do Brasil. Agora você consegue identificar onde é mais alto e aonde é mais baixo. É possível perceber que o Brasil é um país composto por planaltos. O que é um planalto? Pessoal, o que eu vou falar para vocês agora, nem todos aceitam, nem todos os estudiosos, né? O pessoal da geomorfologia, traduzindo essa palavra, forma da Terra, certo? A forma que tem o continente, que tem um país, que tem um estado. Então o pessoal da geomorfologia, alguns vão aceitar, outros não. Mas em tese, todas as áreas acima de 200 metros de altitude, certo? E mais ou menos plana. Claro que vai ter algumas ondulações, alguns morros, como é o caso onde está São Paulo, onde está Curitiba, uma parte do interior do São Paulo, são áreas de planalto. Onde está o nosso Distrito Federal, onde está a capital do país, Brasília? Ali é uma região de planalto, acima de 200 metros e uma área mais ou menos plana. Aonde você está agora? Onde você mora? Que lugar do Brasil que é? Olhe para o mapa. Veja, o mapa está voltando aí e tente imaginar a altitude. Você nunca mais vai esquecer e tente imaginar a forma do relevo. Estou falando do planalto que está acima de 200 metros, mas pode ser uma planície. O que é uma planície?
A definição já está falando, uma área plana. Mas plana em que sentido? Estar perto do nível do mar, não passar de 200 metros de altitude, já que o Planalto está acima de 200 ou de 300, como alguns querem. Tá bom? Mas esse número não é fixo e, como eu falei, nem todos aceitam, existe uma divergência muito grande e eles, é claro, não vão penalizá-lo por isso no vestibular. Quem fizer a questão vai tomar uma posição. Planalto, para mim, é isso. E aí ele vai fazer a pergunta e vai pedir para você ler o mapa. Ele não vai cobrar que você tenha decorado todas as altitudes e nem o que está em alguma altitude. Você só precisa saber fazer esta leitura, tá certo? Pessoal, agora nós vamos ver 3 mapas geomorfológicos do Brasil, ou seja, das formas de relevo que o Brasil tem. Você deve estar se perguntando, mas por que o Brasil tem 3 mapas geomorfológicos? A forma não é uma só? O que aconteceu? Vamos lá, eu já explico por quê. E vai matutando aí na tua cabeça por que inventaram 3. O primeiro deles é de Haroldo de Azevedo. Dá uma olhadinha. O que esse mapa está mostrando?